Olá, boa noite. Começando aqui mais um dos nossos bate-papos. É, Hoje eu quero abordar sobre o sistema educacional no Brasil. Existem os turnos diurno, à tarde, à noite, e muitos desses horários não levam em conta a situação que cada aluno vive, a distância que está da escola, a hora que ele tem que levantar, mas isso aí é tudo bem, sacrifício é válido. É, então, quando a gente começa a pensar no ensino, a grosso modo, o que você observa? Você observa que, como eu falei, são várias as circunstâncias, pode ser a distância, pode ser o convívio familiar, tudo que o rendimento do aluno vai para cima ou para baixo. E aí chega no fim do ano, apesar de toda a correria e toda a tentativa e toda a frustração, né, porque a gente sabe que não são todos que contam com apoio familiar, com uma estrutura familiar melhor, você vê um determinado aluno que perdeu média em 4 matérias, aí ele vai ter que fazer a recuperação e por uma fatalidade, em uma das matérias, às vezes por meio ponto, eu já vi casos por meio ponto, né, ou um ponto que seja, enfim, que ele não conseguiu recuperar aquele ponto, ele é reprovado. Né? Aí ele vai para o ano seguinte, letivo seguinte, ele vai ficar atrasado nos estudos. Essa vaga que se perde porque ele está atrasado, você deixa de criar uma nova vaga, porque você tem que acomodar aquele que é repetente, ele tem a prioridade em cima, porque ele já está ali, né? Ele já faz parte da base da escola, né? Ele já está matriculado, ele já tem o direito à vaga, repetente ou não, né? Quem já está na escola tem o direito garantido, tem a vaga garantida por direito, né? Até por já estar ali presente. Enquanto você observa isso, a gente sempre fala, não vou falar dos Estados Unidos por conhecimento de causa. Cada um tem que dar o exemplo, usar dos exemplos que se tem consciência para poder ver se consegue ajudar a encontrar uma solução para melhorar aquilo que a gente, na nossa opinião, está errado. Ele foi bem, vamos supor, ele tem 14 matérias no ano, ele passou em 13 matérias, ele ficou pendente em uma, ou que fossem duas, ele ficou pendente. E às vezes, como eu disse, às vezes por meio ponto. E aí você vai fazer ele repetir o currículo escolar, o ano letivo todinho, por conta de meio ponto. Enquanto que nos Estados Unidos você tem que recuperar o crédito. Então você vai ter às vezes você começa o ano letivo seguinte, mas tendo que repor aqueles créditos pendentes do ano letivo anterior. Então você tem um determinado período de tempo para repor esses créditos. Então a gente que, ok, não vamos copiar modelos. Que tal criar um modelo novo? Né? E pega um pouquinho daqui, um pouquinho da França, um pouquinho da Alemanha e vamos ver o que é bom. Que a gente não é porque não é criação nossa que não se pode ser usado. O ser humano ele é inteligente por isso. Ele adapta, né? Ele tem a capacidade de aprender. A gente sempre fala isso. Né? Você é inteligente. Sabe o que eu estou falando. Vamos pegar então um pouco de cada exemplo que a gente tem, que a gente sabe que é bom, que funciona, vamos criar um modelo, mas vamos aperfeiçoar. Não se pode ficar mais nesse método arcaico que aí tá, né, que aí se apresenta, que isso aí é ultrapassado, não tem condições de se ficar é, é, com esse modelo que existe. Você está eliminando vagas novas que poderiam estar, e se você tem um índice de reprovação de 15 a 30%, que segundo dependendo da região, são 15 a 30% menos vagas que vai se ter para o próximo ano letivo. Sem contar o custo disso tudo. Né? Porque você onera pais, você onera o Estado, dependendo do seu curso é particular, ou seu curso é de algum órgão governamental, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, não se tem o porquê. Né? Eu acho que, na minha opinião,
A gente não sabe mais que os outros, a gente só tem uma opinião formada e minha opinião é essa. Estou aqui expondo a minha opinião. Não se pode punir esse aluno até por consequência de problemas que ele tem extracurriculares, né, que problema de família, ou de transporte, ou de, enfim, são inúmeras as circunstâncias que às vezes criam um desempenho aquém daquilo esperado do aluno. Mas você não pode punir o aluno, fazer ele cumprir o ano letivo todinho de novo. Ele vai atrasar no currículo e sem contar, antes que eu perca o fio, que em muitos dos casos a repetência gera o abandono da escola. Esse aluno, quando repetia, existe uma estatística que quando ele repete pela segunda vez, dos repetentes de segunda vez que repetem o ano letivo, 50% abandonam os estudos. E aí? Né, pode ser por causa de gozação, porque o coleguinha fica rindo, ninguém às vezes entende o problema, só quer tirar sarro, né? Ele só quer fazer a piadinha, mas ele não entende o grau dessa piadinha em cima da pessoa, o que isso afeta aquela pessoa que repetiu de ano. Ninguém entende por que ele repetiu. Existem uma minoria que é vagabundo, não quer estudar, não quer fazer nada, só quer ficar de farra. A gente também entende isso. Então que se crie um limite, ok? Tantos pontos percentuais você vai ser repetido, caso contrário, não. Vamos passar de ano e você vai ter que repor aqueles pontos. Não vai ficar sem repor aqueles pontos. Você vai ter que se serão aulas extracurriculares, alguma coisa nesse sentido. Mas se recupere aqueles pontos sem obrigar o aluno a recuperar o ano letivo todinho, sendo que ele foi bem em 13 matérias e uma matéria só que ele se deu mal. Às vezes porque não aprende. Tem pessoa que tem dificuldade em física, química, matemática, cada um tem a sua dificuldade. Né? Então a evasão escolar do repetente de segunda vez, né, o que repete o ano pela segunda vez, 50% abandona os estudos. Isso é estatística. Né? E sem contar a oneração, né? Você está sobrecarregando o sistema que não tem vaga o suficiente, como já é. Se todo mundo passar de ano, já é difícil de receber aquela nova safra todo ano de alunos. Né? De alunos que estão vindo do primário para o primeiro grau, para o segundo grau. Então, por que não criar um sistema que alivie o volume de alunos que estão matriculados? Não que você vai ficar passando a torto direito, passando qualquer um com qualquer nota, que também não é isso. Ele vai ter que recuperar. Se ele não recuperar, ele não recebe o diploma dele. Né? Ele vai ficar com aquele crédito pendente. Ele tem que recuperar aqueles créditos. E sem contar também que no segundo grau, que a pessoa que vai fazer enfermagem, por que ela tem que ter matérias no currículo dela que não são condizentes com a profissão que ela escolheu? Então, por que não focar mais as matérias, deixar o aluno montar, que é o que acontece fora, o aluno monta a quantidade, ele precisa de X créditos para graduar, e ele escolhe as matérias que ele quer estudar, porque ele vai, obviamente, escolher as matérias que são pertinentes ao que ele está estudando. Ele quer ser médico, ele não tem que aprender matemática, cálculo financeiro, porque então tem profissões que não têm a necessidade de determinadas matérias. São várias. Eu não preciso aprender japonês se eu quero ser médico. Não faz sentido. Então, por que não rever o sistema, criar sistema de créditos? A pessoa tem que conseguir tanto X créditos. Se ele não conseguir em um ano, ele que consiga em um ano e meio. A graduação não tem que ser necessariamente 12 meses a 12 meses a 12 meses. Desvincula. Se ele levou um ano e meio para fazer um ano, problema dele. Mas ele não teve que repetir, não teve aquele custo, aquela oneração no Estado. E ele estudou matérias, créditos pertinentes ao que ele quer se graduar. Não a coisa de matérias desnecessárias para a formação dele naquela área. Você cria profissionais específicos para aquela determinada área. Não fica sobrecarregando o aluno com coisa que ele não vai ter interesse e ele não vai levar adiante no currículo escolar dele. Com a palavra, os senhores, façam alguma coisa. Você faça a sua parte. Sugira isso para os seus deputados, enfim. Faça a sua parte. Está na nossa mão. Obrigado.